futuro da medicina já chegou e ele vem da China. Hoje, na Hora da China, vamos falar sobre um setor que está passando por uma verdadeira revolução tecnológica, a saúde. E nossa convidada é Mirângela Machado, diretora-geral da Microport Brasil, empresa global de tecnologia médica com sede na China e presença em mais de 80 países. Há 4 anos eu estou na Microport e cada dia mais me surpreendo e me apaixono tanto pela cultura chinesa quanto com a qualidade e inovação que a China está trazendo, pra gente. A Microport é uma das grandes protagonistas da inovação no setor de dispositivos médicos, desenvolvendo desde stents cardíacos até robôs cirúrgicos equipados com inteligência artificial. A diferença entre você ser tratado, submetido a uma cirurgia robótica versus uma cirurgia convencional, por melhor que o cirurgião seja, você tem menor tempo de internação, menor quantidade de sangramentos, menor dor. Então, para o paciente, é brutalmente superior. O que antes parecia coisa de ficção científica, agora é realidade. E já está chegando ao Brasil. Mas como a China conseguiu se tornar uma potência na tecnologia médica? Como a inteligência artificial e a robótica estão redefinindo o futuro das cirurgias? E, principalmente, como essas inovações podem impactar o mercado brasileiro? Essas são algumas das perguntas que vamos responder hoje. Então, prepare-se para entender como a China está moldando o futuro da medicina e o que isso significa para os negócios e para a saúde no Brasil. Vamos começar! Olá, sejam bem-vindos a mais uma Hora da China. A gente fez mais de 100 episódios ao vivo e agora, nessa terceira temporada, voltamos no formato de podcast. Então, seja bem-vindo a esse novo formato, a essa nova temporada. No episódio passado, para quem assistiu, deve se lembrar que a gente teve como co-host lá direto da China o Vini, participando depois de uma temporada, longas temporadas remotamente. E dessa edição, a gente tem a nossa outra co-host direto da China, Camila. Bem-vinda, Camila. Obrigada, Inha. É sempre um prazer estar aqui ao seu lado, poder sentir a energia, O podcast, ele tem um pouquinho disso também aqui presencialmente. Camila, e hoje a gente tem mais uma convidada também, trazendo um segmento que a gente não costuma falar muito, mas é onde a China também está na liderança. Então, se você quiser apresentar a nossa convidada de hoje, por favor. Bora. E uma coisa que é interessante, quando a gente está tratando desse universo Brasil-China e a gente tem visto cada vez mais as tecnologias que a China acaba tendo um pioneirismo e uma importância num cenário global chegando aqui no Brasil. Dentro desse meu universo, que eu estudo como futurista e principalmente agora com essa especialidade de sinofuturismo, de trazer realmente as inovações da China para o Brasil, eu tenho me surpreendido cada vez mais com a especificidade, as inovações e como você transporta, de fato, essas tecnologias pensando em novos modelos de negócio, como é que você faz a adaptação cultural de algumas empresas chinesas que têm chegado na América Latina e no Brasil especialmente. Então, é com um grande privilégio ter aqui com a gente a Mirângela Machado. A Mirângela, ela é diretora-geral da Microport do Brasil, é uma empresa, uma subsidiária que foi fundada em Xangai, verdade? E está atuando aqui no Brasil. Eu acho que, antes de mais nada, obrigada por estar aqui. E se você puder, Mirângela, contar um pouquinho da sua experiência antes de você chegar até a Microport, depois da Microport em diante. Eu acho que a gente tem um universo aqui de possibilidades para a gente conversar dentro de todas as possibilidades. Do que a Microport faz na China, do que vocês estão trazendo aqui para o Brasil e qual é esse universo dentro da telemedicina, da telecirurgia, da tele ad infinitum, como a gente estava bem dizendo, porque as possibilidades são infinitas dentro desse universo, e contar um pouquinho para a gente como é que isso começa aqui. Nossa, muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite, é uma honra estar aqui com vocês, falando da China, da inovação. Há 4 anos eu estou na Microport e cada dia mais me surpreendo e me apaixono tanto pela cultura chinesa quanto com a qualidade de inovação que a China está trazendo, para a gente. É, de fato, assim, surpreendente. Eu estou há 20 anos já no mercado de saúde. Eu comecei trabalhando em hospital, eu sou enfermeira de formação, fiz a faculdade de enfermagem em São José do Rio Preto, sou do interior de São Paulo.
Vim para cá, para São Paulo, para fazer uma pós-graduação, uma especialização em cardiovascular no Instituto Dante Pazanese. E aí comecei a ir trabalhar em hospitais, trabalhei no Sírio-Libanês, tive uma oportunidade muito bonita no início da minha carreira de trabalhar no Hospital do Coração, de inaugurar o Hospital do Coração em Brasília. Agora ele até pertence à Rede D'Or. E chegou uma determinada hora da minha carreira que eu comecei a me envolver com pesquisa, desenvolvimento, e aí surgiu a indústria na minha vida. Então, há mais ou menos 15 anos, eu já trabalho em multinacionais. A gente brinca, né, que é o outro lado da força, no lado bom, porque é o lado que de fato trabalha, né, com inovação e tecnologia e faz com que a medicina possibilite o avanço, né, dos tratamentos médicos. Então a gente fica muito feliz em trabalhar com tudo isso. Trabalhei praticamente quase 10 anos numa grande multinacional que chama Boston Scientific. É uma americana, então totalmente diferente do mundo que eu vivo hoje. Aprendi muito lá, acho que foi a minha base, com certeza, para chegar na Microport, né? Então, a gente estava na segunda fase da pandemia, em 2021, quando eu recebi o convite, né, de um ex-chefe que eu já tinha trabalhado na Boston, o William Clínicas. Ele já estava na Microport como o VP da América Latina, então ele estava cuidando, né, desse hub. A Microport, ela é uma empresa relativamente jovem, ela tem 26 anos, né? E ela é grande, assim, a grande parte do portfólio dela, ela tem um grande market share na China. 50%, 60% de market share, dependendo da unidade de negócio. Então, por muito tempo, ela ficou muito focada no mercado chinês asiático. Mas, vocês sabem, né, de toda a parte da economia, que mudou muita coisa, e eles começaram a querer expandir, né, internacionalizar a companhia. E foi, então, mais ou menos em volta de 2020, que eles começaram a fundaram uma subsidiária do Brasil, em termos de entidade legal. Em 2021, eles falaram, precisamos de um head para, de fato, conduzir as operações. E aí eu recebi esse convite do William e cá estou aprendendo muito nesses últimos 4 anos. Antes de entrar na parte técnica ou parte de saúde, fala um pouquinho dessa experiência, dessa migração de uma empresa americana e das suas experiências anteriores em instituições aqui no Brasil e trabalhando numa empresa chinesa. O que você tem sentido? Porque já são 4 anos, né? Sim, já são 4 anos, já é bastante tempo. E é muito intenso, né? Então, olha, eu tenho me surpreendido muito, como eu disse, uma série de coisas, né? Primeiro acho que a gente precisa reforçar muito a qualidade. Para ser sincera, no começo, como sempre vim de Americana, falava, produto chinês, será que realmente, né? Não, a qualidade é muito boa. Eles estão investindo em pesquisa e desenvolvimento, assim, de uma maneira absurda. O nível de investimento, por exemplo, da Microport, ele é 30% do revenue em pesquisa e desenvolvimento. A primeira vez que eu fui visitar Xangai, que acho que daqui a pouco a gente vai falar disso, que também é uma linda surpresa, essa cidade, né, Camila, que você vive lá. Maravilhosa. Então, eu também fiquei encantada. Quem sabe um dia eu não vou passar uma temporada lá, né? Venha, Ronen vai ser bem-vinda. Com certeza. Você tem dentro, né, dos nossos headquarters, a gente tem um prédio gigantesco de R&D, de pesquisa e desenvolvimento, com um nível em termos de quantidade mesmo, de engenheiros trabalhando em novos produtos, né? Que é surpreendente, que eu não tinha visto isto, por exemplo, até então. Eles trabalham de fato muito, né? A gente trabalha 24 horas. Eles escutam muito. O que eu acho é que, assim, quando você trabalha numa empresa americana, toda a estratégia em geral, ela já vem meio top-down, né? Lógico que você que está no país, você vai adaptar, né? A sua cultura, enfim, tem uma série de coisas que você consegue sim adaptar, mas já vem algo pronto. Aqui eu sinto que eles querem entender como que funciona o Brasil e como a gente pode agregar valor
no Brasil, o que é muito diferente. Então, você se sente, de fato, contribuindo diretamente com a estratégia da operação. Não é uma coisa que eu simplesmente preciso executar, né? Então, eu tenho gostado bastante. Eu acho que uma coisa de diferença também da cultura chinesa, e vocês podem me dizer se isso ou não, é a questão da confiança. Para o chinês é muito importante a confiança, e a confiança ela demora para ser construída, né? Não é uma coisa que você simplesmente, não, Mirângela, você hoje é a head do país, então nós te contratamos, você já tem 100% de confiança. Não, você vai construindo essa questão do olho no olho, de você ir provando o seu conhecimento, é muito importante, eu acho que para a cultura chinesa, que eu acho que de fato precisa ser assim, né? Eu acho que você conquista a confiança. Então, eu acho que essas são, acho que, as principais diferenças que eu vejo. E uma coisa que eu acho que vale a pena, a gente até estava falando antes de iniciar a gravação, eles são muito carinhosos, né? Eles são gentis, eles são carinhosos. A forma que eles nos tratam é sempre, assim, com muito cuidado, né? Uma das frases que a gente tem na Microport é hands on the tails, né? Que é realmente você olhar no detalhinho o produto e o tratamento com as pessoas, né? Eu sinto isso de uma maneira muito especial. E sabe que isso é bastante interessante até para o próprio ramo da telemedicina ou da medicina de uma maneira geral. Esses dois vieses, assim, de você ter esse foco em detalhe operacional, o foco em detalhe clínico, né, técnico, e o foco em detalhe na forma do tratamento. Sim. Você, né, o médico, acho que de uma maneira geral, aquilo é parte do dia a dia, aquilo vira mais um produto dentro desse cenário. E esse foco no paciente que está sendo operado, foco no detalhe do cuidado, do carinho, do respeito que você tem com o seu paciente dentro desse universo da telemedicina, deve ser um super diferencial. Né? Eu não sei, né, se existem até dados ou números de qual a porcentagem de pessoas que estariam abertas a receber uma cirurgia, por exemplo, dentro desse universo da telecirurgia. Não sei se existe esse dado, mas eu acredito que ainda mais esse foco no detalhe do tratamento, do carinho que você tem que ter com aquela pessoa que está, né, aceitando e acreditando nesse tratamento que está sendo corroborado por uma rede, né, de conexões e de pessoas ao redor do mundo para resolver o seu problema dentro de um ambiente hospitalar, mas que de repente não são aquelas pessoas que estão te operando fisicamente, né, diretamente. Então, o detalhe, ele é um aspecto muito importante da medicina, né? Com certeza, né? Eu acho que a telemedicina, a telecirurgia, enfim, tudo que é muito de inovador, né, nesse sentido de você estar à distância, é muito particular. Uma coisa é você estar fazendo uma live, vamos dizer assim, né, da China para cá, num bate-papo, você fazer um treinamento à distância, que hoje já está muito consolidado, e acho que a pandemia nos ajudou muito. O próprio trabalho híbrido, né, ou home office, que salva vidas de fato, mas nunca o fator humano ele pode ser substituído. E ainda mais no tratamento médico, né? Porque muitas vezes você precisa de um olho no olho, de segurar a mão, de entender, da família perto. A telecirurgia, ela ainda está dando os primeiros passos, né? Eu diria que ela está engatinhando. E eu acho que a gente tem muito que falar dessa tecnologia. Não sei se tem esse dado ainda, porque ainda no Brasil a gente vai começar com os estudos para ir, de fato, pegar as aprovações, né, das agências regulatórias para começar a fazer em humanos, né, em pacientes aqui, mas fora... a gente já tem quase 300 casos ao redor do mundo. Então, na China, com seres humanos, com pacientes. E o que você vê de janela de tempo para que isso aconteça no Brasil, considerando aprovação,
aceitação do público, dos médicos, talvez antes, né? Então, a gente já está começando a falar de telecirurgia. A gente começou, na verdade, a falar recente. Tem, acho que, praticamente 1 ano e meio, 2. Mas a gente vê que a expectativa é muito grande, tanto dos médicos quanto também da população em geral. E o meu termômetro é que, recentemente, não sei se vocês chegaram a ver essa notícia, mas o Globo veiculou mais uma série de pessoas, o próprio Ricardo Amorim, que fala, né, muito de economia, agora está começando a falar de inovação, também compartilhou esse link que foi com a Microport. Então, na China, eles fizeram o quê? Eles estavam um dos maiores centros de Shanghai, operando uma paciente à distância, né? E aí, o médico, né, a equipe médica expert nessa cirurgia estava no centro de Shanghai e o paciente estava a 5.000 quilômetros de distância, né, na parte mais que não tinha essa qualidade, essa robótica no centro, ali na cidadezinha. Eu não vou lembrar o nome da cidade para falar. Isso dentro da China, né? E aí a gente compartilhou essa notícia, o número de engajamentos e do pessoal perguntando, enfim, é surpreendente. E os médicos estão vendo com muitos bons olhos, né? Então, mas a gente, lógico, precisa fazer da forma mais responsável possível. Então, como a gente está fazendo? Hoje a gente tem parcerias com centros mundiais de grande peso. Então, para dar um exemplo, o maior centro de urologia especializado em robótica do mundo, que é o Global Robotic Institute, que fica em Celebration, ali pertinho de Orlando, está fazendo todos os nossos trials com a Microport. Então, a equipe do Dr. Vipul Patel, que é esse cirurgião super renomado, está abraçando essa tecnologia, porque, de fato, ele está vendo os benefícios. E quais são esses benefícios? Acho que a gente ainda está num aprendizado, mas eu acho que eu poderia destacar 2. Quais são? Primeiro, acesso. Você falou, a robótica, ela exige equipamentos com alto custo. E não é todo centro, não é toda cidade, não é todo lugar que vale a pena esse alto investimento. Até porque, depois eu vou entrar no segundo ponto, que é a capacitação médica. Então, o médico, ele já é cirurgião, ele já leva um longo tempo para ser cirurgião. Para ele ser um cirurgião robótico, é praticamente uma subespecialidade, ele precisa ter um treinamento bem intenso para operar não mais com as mãos, diretamente abrindo o paciente, mas sim manipulando umas pinças robóticas num console. Então, é uma outra cabeça que eles têm que ter, outra, inclusive, destreza, né? Então, o treinamento médico é um fator importante. Então, às vezes, você coloca um robô e você não vai ter um volume de cirurgias tão grande, o médico não vai ter tanta expertise como uma médica, uma equipe que está lá em Xangai que opera 100 casos desses por semana. Então, é incontestável. Mas o que a gente precisa entender é que, como se trata de medicina, não é que aquele paciente vai estar num ambiente que não é seguro. Muito pelo contrário, ele também tem que estar dentro de um ambiente hospitalar, dentro de um centro cirúrgico, com toda a equipe ali capacitada para que aconteceu qualquer problema, qualquer intercorrência, quem vai ser responsável por esse atendimento é a equipe local. O paciente vai estar num lugar onde tem outros médicos também, de infraestrutura. Sem Muitas dúvida. vezes a gente tem no imaginário o cara tá no campo, tá em algum lugar, né? Mas o que torna também, na verdade, talvez até, assim, a necessidade dessa infraestrutura dos dois lados, né? Como você comentou, não dá para ter uma internet que não funcione bem, né? Sim, e aí, por isso que eu digo, quando a gente traz isso para o Brasil, na China, a gente já fez, fora da China também, alguns testes, por exemplo, entre Orlando e China, Dubai, China. A gente já fez testes aqui de São Paulo, não com pacientes nem com animais, claro, mas em termos de conexão, e nos parece, né, tudo certo. A gente tem evidências muito fortes na China, mas a gente sabe que a nossa infraestrutura de telecom aqui é outra. Então, a nossa estratégia é começar validando isso, né, como que vai se comportar, porque a gente tem um delay mínimo, né, de sinal aceitável, para que a gente possa promover a maior segurança para o paciente, né, que é o que todo mundo quer, e aí sim usufruir de todos esses benefícios que a gente está falando. Então, a gente tem passos sim a seguir,
Mas eu acho que isso, com o que a gente tem visto, né, a gente já fez algumas, né, enfim, avaliações prévias no país, a gente está muito pronto, né? A gente fez reuniões com uma Big Telecom, por termos de confidencialidade, não vou abrir agora ainda, porque a gente está em NDA e tudo mais, mas eles já ficam muito tranquilos em falar, não, a gente sabe que nós temos capacidade, sim, tecnológica para isso, né? E assim como a gente também está fazendo parcerias com grandes instituições renomadas que tem esse perfil, né, de fazer estudos clínicos e inovação com segurança, porque o que mais importa para nós é que o paciente saia bem e melhor. E a robótica, ela veio para isso, né? A diferença entre você ser tratado, né, ser, né, submetido a uma cirurgia robótica versus uma cirurgia convencional, por melhor que o cirurgião seja, você tem menor tempo de internação, menor quantidade de sangramentos, menor dor. Então, para o paciente, é brutalmente superior e tem esses benefícios de fato, né? Então, mas a gente tem um problema ainda que é uma cirurgia cara, que o sistema de saúde ainda não aprova. Então, uma série ainda de barreiras que a gente precisa entender e como que nós... fabricantes dessa tecnologia, podemos contribuir para o sistema de saúde para, de fato, aumentar esse acesso. E eu acho bastante interessante, relacionado especificamente a esse tema de tecnologia, quando a gente trabalha essas tecnologias que são transversais a multi-indústrias, o grande challenge, assim, o bottleneck, né? Como é que fala? O gargalo do avanço dessas tecnologias nunca é a tecnologia em si, né? Ou raramente é a tecnologia em si. Então, quando a gente pega do aspecto tecnológico, quão pronto estamos. Então, a gente fala... A gente começa falando da telemedicina e considerando a telemedicina na base, né? No mais simples do que é de fato a telemedicina, né? Você poder fazer um tratamento à distância, seja ele qual for. Esse não é um termo nada novo, né? A gente sabe disso e assim como todas essas tecnologias que estão, né, em agora, falam, nossa, a gente nunca viu essa tecnologia. Não, pelo contrário. A tecnologia, ela segue as curvas, enfim, aí, né, não cabe agora explicar que é bem denso, né? O assunto das curvas tecnológicas, tem várias teorias, né, do pico que ela chega, o momento que ela se torna exponencial ou não, o desencanto ou encanto, e como é que ela se torna mainstream, né? Como é que você torna isso acessível, né? Que é o ponto que você estava mencionando, como é que você faz isso ser acessível, né, para a população, os custos envolvidos nisso, e aí isso a gente tem. Então, a gente está falando aqui de um conjunto de fatores que não são tecnológicos, né? Que é a questão de legislação, a questão de treinamento, né? Ou seja, capacitação, que é aquilo que a gente tinha mencionado. Você mencionou de como é que você torna isso operacional dentro do sistema de saúde. Então, são os modelos de negócios que estão associados com isso. E esse acaba sendo o tema que imagino que faz parte do seu dia a dia, né? Como é que você resolve tudo que está ao redor dessa tecnologia a partir do momento que você tem a tecnologia, né, semi-pronta para escalar. E até o awareness do próprio paciente, né, Camila? Verdade. Que a gente, acho que foi logo no começo, a gente já perguntou, será que as pessoas vão querer ser operadas assim à distância? Eu vou te falar por tudo que eu tenho visto, aprendido. Se fosse comigo, eu tranquilamente adoraria fazer uma telecirurgia em mim. Por quê? Porque imagina, para mim é o melhor dos mundos. Eu tô num ambiente hospitalar, com uma equipe segura, vou estar com o meu médico, né, minha equipe médica do Brasil, mas também poder ter a oportunidade dele estar me operando com uma referência global. Então, quando você tem um caso muito específico, você está ali tendo o melhor dos mundos. O teu médico local, a segurança, a tua família do lado, mas com uma tecnologia que quando você poderia ter, né? É difícil você pensar, né? Muitas pessoas viajam para fora do país, e a gente sabe disso, porque às vezes quer se operar com um médico que tem aquela experiência naquele caso. Agora a gente não vai mais precisar ter esse custo, porque no fim é um custo para o paciente, né? Ou às vezes o médico tem que vir, não sei o quanto, né? Vocês sabem,
quem vai estar nos assistindo sabe, mas toda vez que você lança uma tecnologia dentro da área médica, como você faz? A gente chama de proctors, né? Que é quem vai ensinar o outro médico. Então, por exemplo, se eu quero começar a fazer uma cirurgia robótica, eu tenho que aprender a operar no robô. Mas hoje, o número de cirurgiões que sabem fazer robótica é muito pequeno. E aí, como que ele faz? Um centro que quer abrir no seu hospital, vou falar qualquer exemplo, no Nordeste, numa cidade remota do Nordeste. Primeiro, esse médico vai ter que se inscrever num programa específico de robótica. Depois, para os primeiros casos dele, ele vai precisar de ter um médico de fora que tem essa experiência do lado dele ajudando, porque ele ainda não tem, né, essa mão, essa habilidade, até ele ficar pronto para operar sozinho. Então, existe uma curva de aprendizado. Quando você tem a telecirurgia, mais do que operar um outro médico, é você dar segurança para o que está ainda em treinamento ou está prestes a fazer uma cirurgia sozinho. Ou, às vezes, aquele caso, como eu disse, ele nunca teve nada parecido. Então, ele vai poder ter auxílio e não tem mais todo aquele custo de trazer um médico de outro lugar, viagem, passagem. O paciente, às vezes, tem que esperar um tantão, porque aquele médico não vai ter possibilidade de vir amanhã para fazer aquela cirurgia. Então, é mais tempo que ele está ali esperando o tratamento. Então, são uma série de fatores que impactam e muito, né, quando você fala de saúde, porque tempo faz diferença, né? Então, são muitas coisas, como você falou, que a gente precisa colocar na mesa. Não acho que seja... a gente tem discutido muito, né? Eu, a minha equipe, o pessoal global. Ontem mesmo, domingo, aí vem o fuso, tudo. A gente estava até quase meia-noite com a China, falando de como é que a gente ia, né? Enfim, selecionar uma série de coisas para entender a melhor decisão a ser tomada, mas nós somos só uma parte, só um lado, né, desse quebra-cabeça. Então, eu acho que o melhor dos mundos é, de fato, a gente começar a fazer parcerias públicas e privadas, envolvendo hospitais, grandes instituições que tenham esse cunho, né, de pesquisa, clínica e educação. Daqui a pouco, as operadoras de saúde, ainda a robótica. A robótica começou em 2008 no país. Ou seja, praticamente 20 anos, né? Até hoje, nenhum plano de saúde cobre esse procedimento. Nenhum. É tudo pagamento que a gente chama de out of the pocket. O paciente tem que pagar particular. Algumas instituições já estão fazendo alguns modelos, né, de negócio para que seja mais factível para os pacientes terem acesso a essa tecnologia. Mas ainda não existe. Então, ainda está muito nichado. Muitos poucos pacientes têm acesso a essa tecnologia. Então, você vê o tamanho da lição de casa que a gente tem por aí. Agora, o principal caso de uso é o acesso a algum grande especialista internacional que ele não pode vir ao país, alguma coisa desse gênero? Porque imagino até, como que você comentou, custo realmente não ainda é um impeditivo, né? Uhum. Você diz para... Pro paciente. Pro cliente não. Pro cliente, o paciente. Então, na verdade, tá tudo embutido na conta, né? Primeiro, o robô é uma coisa muito cara. Como o convênio não cobre, por que o convênio não cobre? Porque são pinças, são instrumentais específicos, né? Que tem um preço bem diferenciado. E ainda, só para a gente entender de mercado, hoje, basicamente, a gente tem uma única empresa de robótica no mundo, que é uma empresa americana, que é, né, a líder praticamente sozinha no famoso Oceano Azul, nesse tempo todo, né, desde que foi lançada essa nova tecnologia. 2 outras companhias tentaram já entrar, principalmente aqui na América Latina, outra multinacional americana, uma multinacional inglesa, mas não tiveram ainda a equiparação de qualidade técnica com a que está, neste momento, líder absoluto. Então, quando você tem um líder absoluto, os preços acabam, né, ficando na mão de uma única companhia.
Então, toda vez que você começa a ter um mercado que tem mais competidores, que é o que está acontecendo agora, né? A partir de 2019, até 2019, essa companhia tinha uma patente onde eles tinham o direito de ter essa tecnologia robótica. A partir de 2019, as empresas puderam começar a investir e a produzir robôs. Então, de agora para frente, não só a Microport, mas tem diversas outras empresas, inclusive na China, nos Estados Unidos, enfim, em diversas partes do mundo que estão investindo nessa área. Então, consequentemente, né, como você falou, né, na curva da tecnologia, isso também imagino que vai acabar aumentando a competitividade e diminuindo a questão do monopólio de preços. Mas é uma série de coisas, né, de ingredientes que você tem que colocar na ponta do lápis que ainda fica muito oneroso o procedimento em si. Mas o objetivo principal é o acesso a algum profissional médico que tem uma capacidade que você não tem localmente. Agora, essa visão, né? Exato. Agora no Brasil, nesse tempo todo, nós já nos desenvolvemos muito. Então, no Brasil, a gente tem em torno de 130 equipamentos desses. 130 robôs. Mas o país, você veja, para 210 milhões de pessoas, a proporção para os Estados Unidos, sabe qual é? Os Estados Unidos tem quase 5 mil equipamentos. Então, veja como nós estamos defasados na tecnologia. Então, tem muita oportunidade e acho que essa é a nossa maior missão. Agregar essa tecnologia, trazer esse valor para a população do Brasil, porque a gente está muito carente, né? Nosso maior sonho é que grande parte dos brasileiros que precisam, né, de uma cirurgia e que tem indicação para fazer com a robótica, possa ter acesso a isso, né? Então, e eu fico muito feliz e honrada de que a Microport é a primeira empresa que está trazendo uma tecnologia no mesmo nível da americana. Então, hoje a gente está com um produto que acabamos de receber a Anvisa agora no final do ano e já podemos comercializar no Brasil, que não perde em nada, muito pelo contrário, temos algumas vantagens em relação à atual líder de mercado, né? E, sem contar que essa tecnologia de telecirurgia, nós somos o único no mundo que estamos trabalhando. Tem algumas outras empresas na China que também estão com essa inovação, né, embarcada na tecnologia, mas eles estão bem atrás da gente, porque a gente já está no Brasil, como eu falei, desde 2020. A gente não tem notícia de nenhuma outra companhia de medical device da China que já esteja com operações aqui. E isso também é uma grande diferença, né? Que vocês sabem que quem está na China e que quer vir abrir as operações no Brasil precisa de um grande aprendizado. Nós passamos por esse caminho, né? Quando eu assumi em 2021, o modelo de negócio escolhido pela Microport, não é que a gente não vendia absolutamente nada, a gente já vendia aqui há praticamente uns 10 anos já, os nossos produtos, principalmente da linha da cardiologia intervencionista. Sabe quanto que era o nosso share? A gente fazia por modelo de distribuidor, né? Tinha um distribuidor aqui, eles importavam o produto e vendiam para os hospitais. Quanto vocês acham? Em 10 anos de operação desta forma. A mudança do share, de quanto ele cresceu no mercado, vou chutar 50%. Você vê, eles tinham 3%. A Microport, a gente tinha 3% do mercado, da cardiologia intervencionista. Agora mudamos, né, de divisão. Depois que nós assumimos em 2021 e colocamos as operações diretas e fizemos um modelo híbrido, distribuindo em algumas regiões do país, dividindo em algumas regiões do país modelo de distribuição, em alguns modelos diretos, nós crescemos de 3% para praticamente 13% o nosso market share, em menos de 4 anos. Então, faz muita diferença quando quadruplicou. Você entende, tem operação e time local. Porque, não sei o que vocês acham, mas para mim, o grande diferencial de qualquer crescimento de uma empresa, lógico, a qualidade do produto, que para mim isso não tem nem discussão, não entra nem na mesa se você não tem qualidade. E o segundo é talento. São as pessoas que vão fazer a diferença. E você tem que ter pessoas locais, como a gente falou, com a cultura local, com a língua local, com os costumes locais, com a forma de modelo de negócio local. Tem a questão da moeda, né? Importação, enfim, uma série de coisas que impactam. Então, isso foi também a grande chave que nós fizemos nas nossas operações quando a China decidiu colocar o time direto aqui.
fez bastante diferença o seu conhecimento também e o seu relacionamento anterior, né? Que a empresa soube valorizar nesse caso, né? Fez muita diferença. No começo, era basicamente o meu nome que abriam as portas. Porque, como eu te disse, né, a gente tinha 3% de market share, infelizmente ainda tinha aquela coisa, não sei, produto chinês, porque eles não conheciam, muito pouca gente conhecia a qualidade do produto, né? Então, no início foi nosso nome, nossa experiência abrindo portas de grandes hospitais, né? E nos dando a oportunidade de conhecer. Quando a gente começou a apresentar, o produto tem altíssima qualidade, comparável aos top 3 do mercado. Segundo, a gente tem, porque para a medicina é muito importante pesquisa clínica, né? Então, muitas empresas vêm para o Brasil com produtos que não têm evidência científica. Nós tínhamos vastas estudos científicos com alta qualidade, com publicação em jornais de renomes, né, dentro da área médica. Então, isso traz uma grande credibilidade que ninguém sequer sabia. Quando eu peguei o material na mão para começar a estruturar a operação, eu falei, gente, mas os médicos não precisam saber disso, né? E ninguém fazia, não tinha esse trabalho de marketing positivo de ir lá e levar essa informação adequada, né? Mapear os stakeholders, ter acesso aos principais stakeholders, né? Os principais líderes de opinião. Não tinha nada disso, porque não tinha uma pessoa local. Então, de novo, né? E a gente eu comecei a estruturar um time. Hoje a gente tem, se a gente for pegar em termos de time direto, com distribuidores, a gente deve ter em torno de 100 pessoas trabalhando, né, com a marca Microport. A gente tem área de operação, finanças, qualidade, marketing, vendas, no país todo, coisa que não tinha. Então, isso foi devagarzinho desmistificando tudo isso, mostrando a qualidade que tínhamos, e aí, consequentemente, o meu nome, que até então abria a porta, passou a ser secundário, né, graças a esse nosso trabalho, que era o meu grande objetivo, porque eu, de fato, queria que a Microport ocupasse o local, né, e o espaço que ela merece, porque na China, imagina, 50%, 60% de market share, aqui 3%, por quê? Né? Com qualidade e com estudo clínico, então aí esse nosso trabalho foi aos pouquinhos, né, ganhando o espaço que a gente, enfim, merece, e eu fico muito feliz de ver a devolutiva dos médicos, os pacientes sendo bem tratados, com excelentes resultados, e a gente agora crescendo e trazendo mais e mais linhas. Um crescimento de mais de 400% em 3 anos, 4 anos, não é tão devagarzinho assim, né? É considerável, achei 50%, só 8 vezes mais do que eu achei. Você não errou tanto, porque nos 3, 4 anos foi isso, mas de 2024, né? Nós finalizamos 2023 para 2024 com 54% de crescimento. Olha só. Foi legal. A curva está no caminho certo, então. Sim. Sabe uma coisa interessante, Mirangela? Quando a gente tem um modelo, né? Um modelo que, na verdade, é um modelo de futurismo, que é um modelo que eu sigo desde 2014, que eu criei quando eu estava abrindo a minha primeira empresa no Brasil, mais de 10 anos atrás, e ela tem quase que 6 tecnologias que, na verdade, você pode até entender essas tecnologias de várias maneiras, né? Porque essas tecnologias, elas também trazem consigo algum tipo de conceito. E quando eu vejo essa mandala, essa matriz que a gente desenvolveu lá atrás, eu vejo como ela segue tendo relevância hoje, eu queria falar um pouquinho sobre elas, só para a gente entender algumas dessas possibilidades da telemedicina e da telecirurgia. Você bem mencionou que a Microport tem mais de 15 unidades de negócio, né? Ou são 15 unidades de negócio, e cada uma delas tem uma vertente específica, né? Uma unidade de negócio com todos os seus modelos de operações, especificidades e assim vai. Então, nessa mandala, essas tecnologias, elas não são lineares, tá? Entenda que cada uma delas tem um tempo de desenvolvimento específico por indústria, por período, por necessidade de contexto e assim vai. Então, a impressão em 3D, e isso dentro da telemedicina é um aspecto que estuda-se há muitos anos, de você até poder imprimir órgãos 3D, alguns estudos e testes estão sendo feitos, alguns com êxito, outros nem tanto, assim como os 30% que são investidos
investidos, né, pela Microport em pesquisa e desenvolvimento, nem sempre são por todas as outras empresas de medicina, mas a gente vê isso como um pilar muito importante das empresas chinesas. Esse desenvolvimento em pesquisa esse investimento em pesquisa e desenvolvimento sendo uma parte, inclusive, do governo dentro dos planos quinquenais da verba que vai para pesquisa e desenvolvimento. Então, isso tem um incentivo governamental maior e as empresas acabam acatando ou por investimento, ou por incentivo de facilitador, de legislação e assim vai. Então, isso é muito interessante. A questão das realidades virtuais, sendo elas realidades vistas, realidades aumentadas, realidades virtuais, e uma das questões importantes, né, que quando a gente menciona a telecirurgia é fundamental, que é a questão da simulação. Né? Como é que uma dessas maneiras de capacitação é por meio das realidades virtuais, né? Porque você tem uma simulação com baixa latência, com alta conectividade, com baixa margem de erro técnico, você consegue ter cada vez mais essa capacitação de profissionais dentro desse universo. A questão da robótica. E dentro da robótica estão os sensores, e isso é muito importante para todo o universo médico. A questão da interconectividade, do IoT, o 4.0. E é interessante, né, Ian? A gente fala bastante do 4.0 associado aqui à indústria, à fábrica, mas esse universo se desenvolvendo, a possibilidade de você trazer a internet das coisas para todas as outras indústrias é fantástica e magnífica, né? Então, isso traz a robótica. A questão das inteligências artificiais, então, todos os caminhos que ela tem seguido. A generativa é recente, mas, de novo, toda a inteligência artificial que tem sido aplicada em medicina, o campo médico é um dos grandes pioneiros disso também. As biotecnologias e as nanotecnologias, né? Cada uma se desenvolvendo dentro, né, de universos diferentes. A Microport, pelo que eu entendo, até mesmo da sua fala, da nossa lição de casa, ela tá bastante focada em robótica, ou dentro da palavra robótica. Não quer dizer que não utiliza as outras tecnologias que são transversais para o seu desenvolvimento. Então, não quer dizer que não tem inteligência artificial, que deve ter muito, não quer dizer que não trabalha dentro da área das realidades virtuais, o que também deve usufruir, né, dentro desse campo, as bio e nanotecnologias, né, você aplicar algo dentro da biomedicina, também a distância deve ser algo, né, que está em estudo. Me conta um pouquinho como é que vocês, por que vocês se posicionaram com essa vertente tão forte em robótica como um grande diferencial competitivo? Nossa, é interessante, né, Camila? Você foi falando e foi passando um filme pela minha cabeça e eu falei, não, a gente faz isso, a gente tem aquilo. Então, só para te dar uma ideia, robótica, toda vez que você tem um robô, o robô vem com um simulador de realidade virtual para quê? Para o treinamento médico. Então, ele já vem acoplado, né? Então, o médico usa para treinamento esse simulador de realidade virtual. Então, ele já vai treinando ali, então já vem. Inteligência artificial, a gente também, como eu disse, né? Já é uma realidade, inclusive no Brasil, a gente tem um software que ele mapeia a fisiologia do coração, das coronárias, né, das veias do coração. A gente estava falando mais cedo, e então esse produto já está em grandes hospitais de renome aqui no Brasil, eles já estão usando essa tecnologia, que aí também entra uma outra legislação envolvida, como você falou, né? A gente estava brincando, hoje no Brasil existe o Software as Medical Device, né? Então, como que as operadoras reconhecem o pagamento do que era feito até então com um produto, com um catéter, invasivamente, e agora um software através de uma imagem do cateterismo, né? Que é o exame que analisa como é que está teu coração, as coronárias, para ver se você tem uma chance de um infarto ou não, enfim, de uma angina. E isso é feito por um software, uma inteligência artificial, e ele, inclusive, pode predizer se o tratamento com o stent, aquela molinha que vai no coração, vai ser
eficiente ou não, vai ser bom para você, porque em muitos casos, às vezes, nem sempre colocar a molinha para abrir ali vai trazer a melhor fluidez da circulação do que antes, às vezes não. Então ele consegue fazer essa previsão. Então ajuda muito o médico a tomar a melhor decisão, né? Não tem como. Aí você falou, né, das nanotecnologias. A Microport, como eu disse, estamos 15 diferentes unidades de negócio. Passando, a gente fala que a gente tem tecnologia dos pés à cabeça, porque tem cardio, a parte de neurointervenção, endovascular, ortopedia, enfim, parte de ritmo cardíaco, marca-passos, desfibriladores. E a gente tem uma tecnologia voltada para skincare, né? Que é através de microagulhas, microneedles, não sei se você já viu, que são absorvíveis. Então, você olha, parece um adesivo. Você faz uma leve pressão, né? E ele ajuda a entregar mais colágeno, a tirar rugas finas. Eu fiz o teste quando eu fui lá. Quero. Vou te trazer. Eu devia ter trazido para você. Enfim, eu tenho ainda que eu ganhei da China, podia compartilhar com você. Você dorme com aquilo, né? Faz um tratamento. Depois, na noite seguinte, você não tem. Fala microagulhas, vai ter, né, alguma coisa de perfuração. Não, é uma nanotecnologia. Então, é muito sutil, mas que possibilita a melhor entrega do medicamento para a tua pele. Então, estou contando tudo isso, né, para dizer que realmente a gente tem muita tecnologia para vir para o Brasil, mas a gente precisa priorizar, né? Você falou, por que a robótica? A robótica é o que a gente entende que agora é o melhor momento para que a gente possa contribuir com tudo que eu falei, né? De melhorar o acesso, né? De uma tecnologia que ainda é totalmente disruptiva e que pode contribuir tanto na área educacional, na área de levar o melhor tratamento. Então, a gente, dentro, né, das fases dos nossos projetos, a gente acabou priorizando a robótica por tudo isso, mas fica aí a lista que vem muito mais pela frente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que a empresa conseguiu se estruturar para ter 15 negócios diferentes? Porque uma coisa é uma empresa de consumo adicionar uma linha de um produto, eu sou eletrônico, adicionar outro, mas aqui a gente está falando de alta tecnologia, né? E é muito especializado. Foi organicamente, aquisições, qual que foi a estratégia para chegar lá? Até skincare é bem diferente também dentro disso, né? Sim, muito bacana essa tua pergunta. Eu vou te convidar pra gente ir lá, Camila, onde você também. É verdade, o produto, o skincare é mais fácil para ela quando ela estiver na China. Exato. Né? Nada pra você comprar, eles vendem lá na Microport. Passa o link do Taobao já. Acho que vende nos WeChats, nos links aí. Pronto. Consegue. Ela vai comprar aqui, não precisa nem voltar pra casa. Aqui a gente não trouxe ainda. Não, mas eu vou comprar à daqui. distância. Daí quando chega lá, você já... Entendi, já tá na tua casa. Já tá. Boa. Menos tempo que o avião, eu já tá na porta da minha casa. É verdade, não, e lá é fantástico, né? Não compra mais nada assim, é tudo por link, né? A vida é conveniente. Vida online. A vida é Conveniente, conveniente. né? Então, mas voltando à tua pergunta, nós temos eu sou muito assim, fiquei apaixonada porque a arquitetura do nosso headquarter é muito bonita. O nosso CEO e fundador, Dr. Chang, ele é um poeta, ele é um artista. Então, desde o jardim, a gente tem um museu que você ia ficar fascinada de conhecer, mostrando esse túnel do tempo e toda a nossa tecnologia, que é a coisa mais linda. Ele fez um corpo humano de vidro. É muito bonito. Então, ele engloba muito a arte, a poesia com a arquitetura, né? Tô te contando tudo isso porque tem um determinado local onde você entra e tá escrito lá que é o paraíso das startups, dos investidores. Porque a gente cresce por essas duas vias. Então, a Microport hoje compra, né? Então, faz o M&A, né? Então, faz a aquisição de alguns negócios. Então, por exemplo, a gente comprou uma grande empresa da linha de ortopedia nos Estados Unidos, que chamava-se Wright Medical. Então, a gente já tem fábrica nos Estados Unidos através dessa aquisição. A gente fez a aquisição da linha de marca-passos da Livanova, que é uma empresa europeia. Então, parte das nossas fábricas estão em Clamart, na França, pertinho de Paris. Outra parte está na Itália. Então, a gente faz essas aquisições. Mas também a gente tem muito investimento em startup. A robótica, né?
que eu sou apaixonada e acho muito bonita a história, o nosso cofundador, ele é um engenheiro, né, que ficou, acho que, se eu não me engano, 10 anos trabalhando em Johns Hopkins, nos Estados Unidos, trabalhando com desenvolvimento, né, de tecnologias na área médica, depois voltou para a China, foi trabalhar na NASA da China, e falou, poxa, mas eu gostaria de trabalhar com a parte de solução de saúde, né? A paixão dele sempre foi robôs. Então, ele apresentou para a Microport, né, o projeto dele. Então, a tecnologia do nosso robô tem a ver com um DNA de Johns Hopkins com a NASA. Então, o software, eu sou suspeita para falar, mas é imbatível, é uma qualidade assim espetacular. Tanto é que todos os médicos que estão testando, a gente já tem alguns casos que a gente abriu na América Latina agora com o Chile, estão impressionados com a rapidez do software, que é superior ao que existe hoje. Mas contando tudo isso, ele apresentou, né, esse projeto, ele fundou a startup que chama-se MedBot, então essa startup faz parte da holding Microport. Então, por essas duas estratégias, M&A e R&D, que é através do investimento em startups. Uma dúvida também dentro desse universo da telecirurgia. Eu não sou médica, né? Dentro da minha da leiguice que eu posso fazer essa pergunta imagino que tem algumas áreas ou especialidades que estão mais propensas a adotar o uso de tecnologia durante as cirurgias e outras que são um pouco mais complexas de fazer isso virtualmente. Pergunto isso porque, dentro dos estudos que eu estava fazendo, cita-se a cardiologia como um dos campos médicos, uma das áreas médicas que tem maior chance de êxito para telecirurgias dentro, claro, uma das fontes que eu vi. E fiquei aqui imaginando que, de repente, o oftalmo, das cirurgias oftalmológicas, eu fiz a minha correção, o meu médico é maravilhoso, gente, mas foi um robô que me operou, né? Foi um laser ali, ele só abriu o meu olho, claro, com toda a especialidade que ele tem, de conseguir manusear o robô e tudo. Mas existe isso de você ter uma área ou outra que estão mais propensas, mais preparadas, de repente, pelo próprio sistema humano ou por legislação? Não sei, eu fiquei com isso em mente. Qual é a primeira área que a gente vai ver tendo êxito em telecirurgia? Né? Olha, é uma excelente pergunta. Também não sei a resposta, acho que faz sentido o teu raciocínio. Hoje, de todas as cirurgias robóticas, né, a maior parte ainda é feita dentro da urologia. Né? É mesmo? Dentro da urologia. Nem veio essa na minha cabeça. Você não tinha pensado, né? Não então, tinha. Os homens, eles têm uma porcentagem muito alta com o decorrer da idade de câncer de próstata, né? Por isso que tem aí as campanhas, né, anuais para prevenção de câncer de próstata, assim como tem de mama. Mas o que é a maior complicação, né, numa cirurgia urológica de câncer de próstata? A impotência. Então, quando você faz com o robô, é uma precisão extremamente cirúrgica. Então, os resultados mostram uma superioridade nos resultados. Então, imagino que foi por isso que começou... Maior, então. Exato, por isso que começou a ter isso. E fora que tem muito mais, assim, cirurgias. Daí depois vieram as cirurgias gerais. Então, hoje é possível fazer cirurgia bariátrica por robô, correção de hérnia, a parte torácica, né, os cânceres aí de pulmão, fígado e por aí vai. Ginecologia também tem uma parte muito desenvolvida na robótica, as endometrioses, por exemplo, né, já está bem consolidada. Então, assim, tem muita coisa. A Microport também é um grande diferencial que é interessante falar. Nós temos vários robôs. A gente está trazendo, ele chama Toumai. Toumai não é um nome chinês, apesar de parecer. Toumai é o nome do primeiro fóssil mais antigo que foi encontrado na humanidade. E ele foi, né, o apelido dele é Hope of Life. Então, por isso que a gente, né, com essa simbologia, outra característica da cultura, né, as simbologias, né, a gente vai ter o Ano Novo Chinês agora, né, em algumas da serpente. Então, dentro das simbologias, por isso que chama-se Toumai, representando esse fóssil e trazendo a esperança de vida, né?
Então, mas a gente tem, além dele, que é o que a gente fala para todas essas especialidades que eu acabei de citar, esse robô também faz cardio, mas a parte de cardio, ela está sendo ainda desenvolvida na China, ela não está habilitada ainda para cá no Brasil, tá? Mas a gente tem um robô para intervenção cardiológica que chama R1, né? A gente tem um robô para punção prostática, então, de novo, a parte urológica. E a gente tem um robô que vocês não vão acreditar, para implante capilar. Olha só, tá aí. Pronto. Tá aí, pronto. Então, Esse vai resolver bastante. que é uma coisa Vem pro muito Brasil, manual, né? acabou. Na China também, né? Total. Não, mas eu Total. imagino que muito desse desenvolvimento é para atender a necessidade, primeiro, da população chinesa, né? Sim, Porque tá lá no mercado. Bom, meu pai é um pouco careca, então É um ele já pouco? pode entrar na fila. você não sofre desse Não, problema, eu não né? tenho esse problema. Você tá Calma aí, tranquilo. calma. Olha só. Pô, já tem equipamento, né? Pronto. Já tem. Não está ainda no Brasil, então eles estão terminando as pesquisas na China, mas imagino que logo vai estar disponível sim. Então, tem muita coisa, muita coisa. Uma coisa bem interessante da telemedicina e da telecirurgia especificamente é que existe um campo dentro do futurismo que é quase que o futuro, os futuros possíveis que são absorvidos com metodologias que parecem a sci-fi, né? A ficção científica. E então existe um campo todo, não é o meu campo, porque eu sou muito pegada ao chão, assim, eu adoro imaginar possibilidades futuras, mas eu gosto mais de concretizar. Mas existe um campo de pessoas que estudam o futuro daqui a 50 anos, e muitas dessas inspirações que são trazidas para esses cenários de possibilidades para os próximos 50 anos vem de ficção científica. E um dos universos do sci-fi, essa questão da telemedicina, que daí envolve teletransporte, né? Já tem um campo bem interessante. E eu vejo muito que a possibilidade, ela deve estar na mente da maioria da população de que isso, em algum momento, tornará-se possível. Fazer parte de um time que está, de fato, tornando isso possível, o que até muito pouco tempo atrás parecia ficção científica e agora é realidade, como muitos outros sci-fis, não é uma metodologia infundada, ela tem, né, seus fundamentos. Sim. Deve ser um prazer inenarrável, né, fazer parte disso. Eu acho que é um privilégio gigantesco. Eu sinto, assim, uma honra muito grande de estar podendo... Primeiro, né, eu nunca imaginei trabalhar numa empresa chinesa. E de novo, está sendo a experiência da minha vida, sem sombra de dúvidas. E trabalhar com esse futurismo, coisa que eu nunca nem imaginava, é surreal, né? Pegando o link com o que você falou, viajando um pouquinho e fazendo uma provocação para vocês... Falei, né, que a história veio, né, dos Estados Unidos, NASA da China. Não é uma realidade que vai demorar, né? A gente sabe dos projetos que temos das visitas aí aeroespaciais, né? Visitar a Lua, visitar Marte, né? Space Bus, não sei se eu estou falando os nomes corretos, você deve saber melhor do que eu. Mas a telecirurgia, a princípio, foi... vamos dizer assim, dos gatilhos de desenvolver a telecirurgia é para isso. Como que nós vamos fazer se um paciente, no meio dessas viagens, tiver qualquer problema de saúde? Como é que opera o paciente na Lua? Como é que opera o paciente em Marte? E foi por aí. Então, e já teve um caso, né? E uma das como chama? Não é viagem, missões, né? Um médico estava, né, eu não sei exatamente, agora me fugiu, mas enfim, estava no espaço e teve uma apendicite. E ele teve que se auto-operar. Sorte que ele era médico, tinha as habilidades, enfim, conseguiu, senão ele tinha morrido. De fato, ele tinha morrido. Então, começou falando, a gente precisa, para ontem, desenvolver e ser capaz de ter tecnologias para que as pessoas que foram visitar o espaço tenham segurança médica também. Então, viajando, né? Mas é uma realidade que não vai demorar. Acho que são situações mesmo que, como a Camila comentou, como você, como profissional, até como ser humano, você está dentro da grande revolução que é para
prolongar a longevidade das pessoas, curar o mundo, sei lá, grandes missões, né? Não coisas muito triviais do dia a dia, mas grandes missões da humanidade, né? Sem dúvida. A gente tem um futuro lindo, mas o futuro já chegou, gente. Olha, bom, acho que nos traz também ao final da nossa conversa de hoje. Não podia ser um final melhor. Sim, foi bem poético, inclusive. Bastante né? poético, bem chinês. Obrigada. Tá Camila. vendo? Já tô no sangue aqui, né? Camila, primeiro, quer deixar uma mensagem, um recado e um agradecimento também para nossa convidada de hoje? Eu quero, eu acho que é um privilégio ter alguém aqui que tem tamanha experiência, que tá fazendo essa conexão China-Brasil, é das nossas maiores missões, né? A gente entende as dificuldades e as oportunidades, são inúmeras e tamanhas, então parabéns, a gente tá dentro desse universo, a gente sabe o esforço que requer tanto em termos de adaptação cultural, como em termos de hora-trabalho. Porque os chineses trabalham muito e espera-se que as pessoas que trabalham com a gente trabalhem tanto quanto. Isso é algo que eles não estão dispostos a flexibilizar, né? Culturalmente, o esforço, ele te gratifica. Então, a gente entende esses desafios e as oportunidades do que está por vir. E parabéns por estar trazendo um pouquinho, né, do futuro para o hoje. Eu acho que faz parte, né? Você conseguir antecipar o futuro é um dos papéis dos futuristas e ver isso acontecendo dentro dessas bases tão fortes como é a base médica, uma das profissões mais antigas do mundo. Eu acho um privilégio, né? Como você mencionou. E um privilégio estar aqui conversando com você. Daqui a poucos dias eu tô de volta lá na China e tô pronta, com o link quase pronto. Vou esperar terminar aqui o podcast, eu tô com o link pronto. E eu adoraria conhecer o headquarters de vocês. Eu acho que, né, ver essa timeline deve ser muito interessante. Tô aqui me candidatando já. Com certeza, vamos fazer isso acontecer. A gente Bora. troca os contatos no WeChat da vida. Bora. E é isso. Vamos fazer acontecer. E no mais, aguardo vocês dois em Xangai, na China. É isso aí. Tamo A gente lá. visita juntos. Vamos, combinado. Mirangelo, obrigado pela presença hoje. Deixa uma palavra final, uma mensagem, um contato, alguma visão, algum comentário que você queira deixar para quem está nos assistindo. Tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Foi um prazer conversar com vocês, uma conversa muito gostosa, leve, apesar de ser um tema diferente, né? Muito diferente, falar do futuro, mas que já está acontecendo. Acho muito interessante a iniciativa de vocês em parceria, né, com a Start, de estar desenvolvendo um programa para não só desmistificar a China, que acho que vocês fizeram isso na primeira temporada, pelo que eu entendi, mas de mostrando a realidade da China, porque de fato já é uma realidade a China, não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente não conhece, eu tenho absolutamente certeza que o mundo já está muito mais aberto, né, e sabe o potencial da China. Mas eu acho que tem muito a ser mostrado. Então, parabéns por essa iniciativa de conseguir trazer conteúdos como esses, né, de alta qualidade e trazer informação para a nossa população. Acho que, para mim, realmente, eu acredito muito que nada na vida é por acaso, né? Acho que tudo tem um propósito. Quando eu era pequena, eu era muito sonhadora, assim, aquele tipo de criança que ficava imaginando, né? Primeiro, com pequenininho, eu falava, acho que eu quero salvar o mundo. Depois, eu morava lá no interior de São Paulo, então, há um pouquinho de tempo atrás, né? Eu sou jovem. Eu ficava imaginando, assim, avião não era uma realidade, voar toda hora que nem é hoje, né? Então, eu ficava olhando, às vezes, meu passeio de final de semana era ir aos domingos no aeroporto. Minha mãe me levava para ficar vendo os aviões. Eu falei, nossa, um dia eu quero ser piloto de avião, né? Então, desde pequena, algo já sei lá, na minha vida, trazia essa questão de alguma maneira, impactar o mundo, né? De alguma forma. Então, eu acho que quem trabalha com saúde e com tecnologia, seja qual ela, dentro da saúde, não, porque mesmo que você não esteja na saúde, sem a telecom, nada daquilo é possível, né? Carro elétrico, nada disso é possível se não tiver toda uma estrutura. Então, uma coisa ajuda a outra, mas trabalhar com vidas,
salvando vidas, melhorando a qualidade de vidas e principalmente que a gente viva mais e melhor, é o que me motiva, é o que me faz sair da cama, é o que acho que é meu propósito de vida. Então, espero que, de fato, daqui a algum tempo a gente possa voltar e conversar e ver que, de fato, a Microport está trazendo tecnologias para que nossos brasileiros possam viver, de fato, mais e melhor. Então, muito obrigada. Muito legal. Acho que essa foi a melhor forma da gente encerrar o episódio de hoje. Bom, então, até o próximo episódio. A Camila provavelmente vai participar conosco virtualmente, né, Camila? Televirtualmente. Televirtualmente. Acho que o Vini também. E a gente deve contar com a volta do Leal. Mas até a próxima Hora da China. 再见。